Olá, como corrigir uma concepção estrutural quando eu tenho uma viga falhando? Primeira parte disso é corrija a situação que te fez ter uma viga falhando. Como assim? Basicamente até posso falar, não, se a viga tem um cortante elevado, você vai fazer isso. Ok, eu posso te falar isso, mas a questão é, antes de pensar isso, tem que pensar, ok, por que que nos meus projetos estruturais acontece de ter viga falhando? Porque tem como evitar isso. Como? Com um pré-dimensionamento. Então, como que isso aconteceu se você fez um pré-dimensionamento? E a resposta é, provavelmente você não fez um pré-dimensionamento e o erro está no seu processo de elaboração do projeto. Você não pode sair lançando em software sem fazer uma concepção estrutural base, sem ter uma ideia do que deveria ter naquela viga. Porque muitas vezes chegam para mim e falam, eu estou com uma viga com 3 barras de 20 milímetros e eu acho que é muito aço, como que eu faço reduzir? A primeira pergunta é, quanto que você estimava? Você fez o pré-dimensionamento e passou com quanto no pré-dimensionamento? Essa é a primeira questão. Entendido? Então, verifique e compare com o seu pré-dimensionamento. Ok? Compare a armadura e os esforços. Ok? Se os esforços não batem e a armadura não bate, ok, você provavelmente fez uma concepção incorreta, você fez alguma coisa errada no seu pré-dimensionamento, na sua concepção, e um dos dois está muito diferente. Se os esforços estão similares, mas a armadura está diferente, você está com uma dificuldade em dimensionamento da estrutura, cálculo manual, cálculo de software, configuração errada, alguma coisa do tipo, mas uma viga com seção igual, com esforços iguais, deveria ter uma taxa de aço igual. Então, se os esforços não batem, tem erro na sua concepção, tem erro em alguma outra coisa. Ou se só a taxa de aço não bate, mas os esforços batem, aí você fez um pré-dimensionamento totalmente errado, quando revisar pesado dimensionamento manual, porque você fez alguma bobagem aí. Agora, próxima questão. Conferir a concepção e compara com o pré-dimensionamento. Ok, no meu pré-dimensionamento, imaginei que ia ter uma viga com 40 centímetros de altura, começando voando 4 metros. A viga falhando, ela tem em torno do máximo de 40 centímetros de altura e no voo máximo de 4 metros? Realmente tem? Ela realmente está apoiada? Ou eu pensei que uma viga tinha 40 centímetros, daí eu fiz um cruzamento em T e imaginei que as duas vigas se apoiam magicamente ali. O que não funciona, ok? Qual viga apoia qual? Qual o caminho de cargas? Analisa isso também para verificar o que não está batendo. E por final, a questão é, confere se a armação da estrutura está adequada, tá? Então, ou seja, o quê? Eu não estou com cobrimento excessivo, não estou com 3, 4 camadas de armadura que reduzem o meu D e, consequentemente, aumentam o consumo, aumentam a flecha e reduzem a resistência da viga? Pode ser isso, ok? Também confere as cargas, se você verificou adequadamente, de onde você tirou essas cargas, você tem que saber todas as cargas que você tirou, de onde você tirou, a sobrecarga eu tirei daqui, a carga permanente eu considerei esse revestimento, eu considerei esse nivelamento, eu considerei esse forro, considerei esse reboco, tudo mais, isso que você tem que saber e tem que estar anotado, ou você tem que saber de cabeça esses valores aqui, ok? Agora, entendido isso aqui, qual seria o passo a passo da solução? O primeiro passo a passo é nunca fala minha viga falhou. É um termo que eu uso direto. Eu tô com uma viga falhando. Não. Você vai ter que separar e falar. Eu tenho uma viga falhando por tal motivo. Os 4 principais motivos que a gente vai ter é ela está com momento fletor ou uma taxa de aço longitudinal excessiva. Ela está com cortante ou uma taxa de aço transversal estribos excessiva. Ela está com flecha excessiva ou ela está com torçor excessivo, sem armadura de pele e estribos também. Então, primeiro determina qual é a falha, porque cada falha vai ter um mecanismo diferente. Ok? Primeira questão, ela está com muito aço. Geralmente, muito aço longitudinal. Porque o que eu vejo de engenheiro falando que tem muito aço e eles ignoram totalmente quanto de aço vão gastar nos estribos, é pesado, ok? Mas a questão é, ela realmente tem muito aço ou você não está acostumado? Por que eu falo isso? Bom, vamos imaginar que eu geralmente trabalho com vigas de 14 por 30. Eu faço umas casinhas, minha casa, vai ver tudo mais, 14 por 30. 14 por 30 é o quê? É 420 centímetros quadrados, uma taxa de aço normal de uma viga tipo 0,8%, vai dar 420 vezes 0,008, vai dar tipo 3,36, metade para cima, metade para baixo, é 2 barras 10 embaixo, 2 barras 10 em cima. Isso é uma taxa de aço normal para uma viga de 14 por 30. Agora, vamos imaginar que você tem um vão de 8 metros, foi lá e fez uma viga de 30 por 80.
V 0,008%, eu tenho o quê? Que uma viga desse porte, uma taxa de aço de 19 centímetros quadrados é normal, ok? Vamos descontar um pouco de armadura de pele, vamos descontar dividir armadura superior e inferior. Eu estou falando que uma viga dessas ter 4, 5 barras de 16, 3 barras de 20 é normal, porque é uma viga grande, ela vai ter uma taxa de aço normal. Então, se você tem uma viga, eu estou acostumado com barra de 10, mas eu estou fazendo uma viga com o dobro de altura, eu vou esperar o dobro de aço também. Eu dobrei a largura também, então quadro de aço, entendido? Então, verifica, eu realmente tenho uma taxa de aço pesada nessa viga ou eu não estou acostumado com uma viga desse porte. Determinei isso primeiro, ok? Se a sua taxa de aço está abaixo de 1%, não é uma taxa de aço absurda, é você que não está acostumado com esse tipo de viga. E agora, próxima questão. Se você acha que o consumo de aço está muito pesado e você está colocando a armadura de fora a fora, tem que entender. Porque eu vejo muito projeto, um dia vai lá, tem que, a viga tem um voo de 8 metros, ele coloca dióxido negativo numa largura de 2. E ele coloca ferro de fora a fora negativo e ferro de fora a fora positivo também. Outra questão. Armar de fora a fora é gastar de fora a fora. Dá para ter uma economia tipo de 25, 30, 35% no consumo de aço fazendo uma armadura base mais reforço. Quanto mais pesada a viga, maior essa economia. Ok? Se tem uma viga, lá tem uma viga com 2 barras de 8, como que eu economizo mais? Difícil, mas eu estou com uma viga com 6 barras de 16, ok? Eu coloco 2 16 base e o restante apenas o necessário. Isso vai permitir uma economia de 25, 30%, no caso, tranquilamente é um pouquinho mais. Ok? Agora, próxima questão aqui é o seguinte. Se a viga está com taxa de excessiva, verifica o domínio 4. Essa que é a primeira questão. Porque o domínio 4 realmente vai aumentar muito o consumo de aço, principalmente se tem armadura de compressão. Como que você vai verificar se está no domínio 4? Estando no domínio 4, você vai aumentar o FCK ou aumentar a seção da peça. Pode aumentar a largura? Pode. Pode aumentar a altura? Pode. Pode fazer qualquer aumento que vai funcionar para reduzir a taxa de aço. Okay? Eliminando o domínio 4, você eliminou drasticamente a taxa de aço e pode aumentar um pouquinho mais a largura ou altura e reduzir 10% a taxa de aço também tranquilamente, saindo do domínio 4. Okay? Aumentando a altura, reduz um pouco mais. Tá? Agora, próxima questão. Não, ela não chegou a ficar no domínio 4. Ok? Então, se ela não chegou a ficar no domínio 4, você não vai ter uma economia drástica aumentando a altura. A economia que você vai ter vai ser proporcional ao aumento de altura. Ou seja, se tinha uma viga de 40 e foi para 60, ela estava com 6 ferros de 16, ela vai para 4 ferros de 16. Eu ainda acho que é muito aço, ok? Então você vai ter que fazer uma viga de 80 para ficar só com 3 barras de 16, mas você tem que ter uma taxa de, tipo, uma seção gigante para não ter uma taxa de aço gigante, ok? E se você não está com uma taxa de aço gigante, se você está achando que é muito aço, pensando que a viga é grande, aumentar a viga muitas vezes vai piorar a situação, porque vai começar a exigir armadura de pele, vai começar a exigir armadura mínima maior e pode piorar a situação. Então entenda que se tem esforços pesados, ou você muda a concepção para aliviar esses esforços, ou você vai ter uma viga pesada de qualquer maneira. Fazer uma viga que ela estava com 60, fazer com 80, vai reduzir a taxa de aço? Vai. Vai fazer 4 ferros de 20 virar 2 ferros de 12,5, não, vai fazer 4 ferros de 20, virar 3 ferros de 20 e vai aumentar a armadura de pele. Então não vai ser uma economia gigante o aumento de seção. Vai ser uma economia proporcional ao aumento de altura e não muito mais do que isso. Ok? Lembra disso que você, aumentando a altura, você vai reduzir um pouco a taxa de aço, mas é um pouco, não é taxa gigante. Além disso, lembra que você aumenta a altura, vai aumentar a inércia, então quem sabe reduz até menos a taxa de aço, porque vai tirar de outras vigas próximas. Ok? Próxima questão. Eu tenho uma viga, uma flecha excessiva. Novamente é um erro de pré-dimensionamento, mas a questão é quanto que é essa flecha excessiva? Porque tem alguns métodos diferentes de salvar uma viga com flecha excessiva. Primeiro método, o método oficial, o método eficiente, o método, digamos, padrão de resolver a situação é aumenta a altura. E também é o método que a pessoa vai chegar no limite, como que eu aumento mais se aumentar a altura? Porque esse é o primeiro pescoço, você não consegue aumentar mais. E a primeira questão é, você vai verificar, primeiro, qual é a minha flecha? Vamos imaginar que eu tenho uma viga que está com uma flecha de 33 milímetros. E qual que é a minha flecha limite? Imagina que seja, lá, 10 milímetros. 3.3 aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa seção aqui, ó, essa diferença aqui de flechas, e vou elevar na 1/3, porque inércia é altura ao cubo. E eu vou ter que ter um aumento de 48% da seção. Eu tinha uma viga de 50,
vai ter que ser uma viga de 75. Ah, mas é muito alto. Sim, é muito alto. Sim, é muito alto. Porque você tem um vão grande, você precisa de uma viga grande. Ok? Mas essa é a primeira questão. Aumento tipo 75. Essa é uma viga aqui adequada. Recomendo arredondar para cima. Por quê? Porque aumentar a viga ela vai pegar, aumentar a inércia, vai pegar mais carga, vai aumentar o peso próprio, vai aumentar a carga ainda. Ok? Esse é o método eficiente, tá? Então você vai falar, não, mas não posso aumentar a altura, já tem altura limite. Ok, aqui a gente vai ter um pepino bem maior. Por quê? Bom, 33 milímetros e o seu limite é 10. Ok, você tem que aumentar em 3,3 a inércia dessa seção. Como que você vai fazer isso? Bom, a primeira questão é, você consegue um aumento de 3,3 vezes, aumentando em 3,3 vezes a largura e a taxa de aço. Ok, tem que aumentar os dois proporcionalmente. Se você tinha uma viga, vamos já que essa viga tinha, sei lá, 14. Se eu fazer essa viga de 46, 50 de largura aqui, mas não triplicar a taxa de aço, você não vai resolver a flecha, não vai reduzir proporcionalmente. Ok? Então a primeira questão é, você vai fazer só com aumento de largura. É aumentar a largura drasticamente. Ok? Claro, não seria mais eficiente voltar lá para o começo que eu falei de mudar a concepção? Seria. Se eu estou com uma viga com 33 milímetros e o limite é 10, se eu tirasse uma maneira de continuidade, já estava bem apoiado, e eu forço continuidade dos dois lados, pronto. Vai reduzir a flecha tá para 7, 8 milímetros. Mas se eu não puder essa opção, né, não tem como mudar a concepção, eu vou ter que aumentar muito a viga, tá? É que se tipo, tava com uma viga de 14, tem que aumentar para uma viga de 60 e aumentar a taxa de aço para resolver, ok? Claro, aqui entra a questão. Ah, eu tô com uma viga que tem 12 milímetros, limite é 10. Ok, aumento de 20%, eu posso aumentar a viga em sei lá, uns 30, 40%, ou a taxa de aço uns 30, 40%, e vai resolver, ok? Mas se eu tenho uma diferença drástica resolvendo a largura, é bem complicado. Resolvendo a FCK, pode ajudar um pouquinho, mas você não vai reduzir drasticamente aqui. O FCK vai permitir, tipo, 25% de redução de flash, no máximo isso, tá? Então, eu estava em 12 milímetros, ok, eu consigo chegar em 10 aumentando o FCK, mas eu tenho que aumentar drasticamente o FCK também. Tipo, 25 vira 40 para reduzir isso aí, tá? Eu vou fazer de 25 para 30, ok, vai reduzir em 5% a flash, vai ser uma diferença mínima aqui. Ok? Tá? E aqui entra outro problema. Se você aumentar a largura de uma viga, você tem um pepino grave. Você aumentou o peso dela. Então, ok, a altura também aumenta um pouquinho, mas a largura aumenta muito, porque a viga foi de 50 para 75, aumenta em 50% o peso. O peso era 10%, foi para 15%. Agora, eu tinha uma viga de 14 e eu fiz ela de 40 e 50, fiz de 50, ok? Eu mais do que tripliquei o peso. Então, ela tinha 10, agora tem 30, 35% do peso da carga total, sendo só o peso próprio. E aí, vai ter que aumentar mais uns 30% a largura para realmente resolver. Então, por isso, cuidado em só aumentar a largura, você vai resolver um pouco, mas não muito, ok? Proteção pode ajudar aqui, se você trocar toda a concepção para proteção, sim. Ok, daí na proteção, realmente aumentar a largura, vai aumentar a taxa de aço, então é possível sim também resolver isso aqui, mas também não vai ser uma mágica, vai permitir, quem sabe, um aumento aí, uma redução da seção em 1/3 como base. Ok? Então, se a sua flecha, lembrando que a inércia é 1,5, né? O cubo, ok? Sua flecha tem tipo 33, 34, 3 a 4 vezes o limite, ok? Você consegue resolver com proteção, mas estranho proteger só uma viga da obra. Geralmente é protegido geral, ok? Próxima questão. Cortante excessiva. Então, tem uma viga e ela tem uma cortante muito alta. Como que a gente resolve essa situação? Primeiro, essa cortante muito alta, o que ela está fazendo falhar? Se eu estou falhando no VRD2, ou seja, a biela do concreto está falhando. A gente vai entrar na questão igual do Mini 4, que é qualquer aumento dessa viga salva tudo, ok? Aumentar a largura ajuda? Sim. Aumentar a altura ajuda? Sim. Aumentar a FCK ajuda? Sim. Ok? Então, se eu tenho uma viga que tem uma cortante maior que o VRD2, qualquer coisa que aumentar serve. É bem raro acontecer isso, mas isso é a chance. Tá? Geralmente, quando a pessoa falha, ela está falhando por cortante excessiva, a pessoa está falando, ela não está falhando, só está com muito estribo. Ok? E de como resolve uma viga com muito estribo, que não é um erro, é só uma questão de consumo elevado. A primeira maneira é ela realmente tem muito estribo, porque uma viga, principalmente uma viga larga, vai ter uma área de aço maior. O que eu vejo também um problema que eu vejo regularmente é o engenheiro está acostumado a fazer viga de 14. E a viga de 14 pode colocar um estribo de 5 cada 20, vai estar tranquilo. Daí vai lá fazer uma viga de 60 de largura.
ok? E daí a viga de 60 de largura não vai resistir nunca com 5 cada 20, porque o AS mínimo é mais que 5 cada 20, ok? O AS mínimo com base em uma viga dessas vai ser, tipo, 3 vezes mais, tipo 6 centímetros quadrados por metro, tá? Vai dar tipo uma barra de 5 cada 7. Como corrigir isso? Não faz uma viga de 60. Essa é a questão. Se for fazer uma viga de 60 de largura, vai ter que ter um estribo de 5 cada 7, um saldo de 8 cada 16, 17, 18, uma coisa assim. Ok? Agora, não é o caso. Eu estou com uma viga, ela não é extremamente larga, não é questão disso. Tá? Pode ser viga chata. Ok? Eu tenho uma viga chata e essa viga chata está com os estribos muito próximos. Ok? Como resolve? Aumenta a altura da viga, porque viga chata precisa de estribos próximos para suportar cortante. Ok? Até tem como espaçar mais, seguindo a regra de que se ela resistir sem nenhum estribo, eu posso passar mais, mas tirando isso, a questão é, se eu tenho uma viga que tem 12 de altura, vai ser estribo próximo mesmo, e a questão isso acontece porque eu tenho uma viga muito baixa, eu tenho que ter estribos próximos, não posso ter estribo a cada 2D de distância, tem que ser um estribo a cada 0,6D, então se meu D é 9 centímetros, meu espaçamento vai ser 6. Ok? Essa é a questão, ou 5 no caso. Tá? Essa é a questão. Agora, não é o caso, tem uma viga com uma altura adequada, eu tenho uma viga que tem uma largura normal, não é uma viga extremamente larga, mas ela tem uma cortante pesada, está dando um estribo muito pesado. O que é um estribo muito pesado? É um estribo que tem mais do que 3, 4 vezes o S base. Ok? Então, o que é um S base de uma viga normal? Então, uma viga de 20 de largura, um estribo de 5 cada 20 é normal. Então, se eu tenho um estribo de 5 cada 5 ou menos, eu tenho um estribo de 10 cada 20 ou menos, um espaçamento menor, ok, isso é uma viga pesada. Tá? Vamos imaginar que eu tenho uma viga de 20 por 60, deve ficar 25, e eu tenho umas 39 toneladas, ok? É muito cortante. Isso acontece só em viga de transição, geralmente, tá? Mas pode acontecer. Eu tenho só uns 15 centímetros quadrados de estribo, ok? Um estribo de 10 cada 10. Uma peça dessas, daí vamos imaginar uma viga de 20 por 60, com 39 toneladas de força cortante. Lembrando, o que gera momento? Cortante, então ela vai ter um momento fator pesado também. Vamos imaginar que ela tem, sei lá, uns 25 toneladas de força-metro de momento fator também, porque é normal um momento fator desse ou até maior. Uma viga dessas geralmente vai ter segunda camada, terceira camada, e vamos imaginar que você foi lá e colocou, sei lá, 4/16, mais 2/16 de segunda camada, mais 2 de 10 na terceira camada. Como que eu resolvo isso aqui? Resolve colocando todo o aço na primeira camada, e isso pode ser feito aumentando a largura da viga. Então, eu tinha uma viga de 20 por 60 e eu aumento ela para 40 por 60. Aumentou drasticamente? Sim, mas lembra que a resistência cortante é quanto o concreto resiste, mas quanto o aço resiste. Então, se eu dobrei quanto o concreto resiste, eu consigo reduzir proporcionalmente quanto o concreto resiste. Então, só isso, eu faço um viga que está com 15 centímetros quadrados de necessidade de aço e para, sei lá, 11. Ok? Só isso é uma vantagem considerável. Agora, fazendo uma viga larga para resolver a cortante, isso, claro, se você puder aumentar a altura, melhor ainda. Mas imagina que você não possa. O que você pode fazer é aumentar a largura, coloca todo o aço na primeira camada, daí digamos, troca para 6/16 na primeira camada, ok? E aquelas bases de 10 na terceira vão ser eliminadas por quando eu jogo para a primeira camada. Eu alivio, ok? E daí 15 centímetros quadrados já virou 11, vai virar 10 ou 9 centímetros quadrados por metro, ok? E como que eu resolvo mais? Eu aumento o D. Em vez de trabalhar eu estava com 15, que era uma barra de 10 cada 10. Eu fui para 9. Dá para colocar uma barra de 10 cada 16? Dá. Mas posso colocar uma barra de 8 cada 10? E eu ganho um pouquinho do D. Eu posso colocar duas de 8 cada 20, ou duas vezes com 3 cada 12, e eu aumento o D e aumento a resistência de concreto e reduz a necessidade de aço. Isso é uma possibilidade, ok? Então eu consigo fazer 15 virar 7, 7,5, tranquilamente aumentando a largura da viga. Ok, mas primeiro verifica se realmente tem cortante pesada que está gerando taxa de aço pesada ou se é algum outro erro da estrutura, ok? E por final a gente tem torção, que é bem raro, mas pode acontecer. A primeira questão é, eu tenho uma viga com torção. Essa torção, eu cheguei a verificar quanto que a minha viga resiste à torção com a de aço mínima, porque a viga vai ter uma resistência à torção com a de aço mínimo. Se está abaixo do mínimo, não é problema da torção. Agora, está acima do mínimo, ok. É uma torção de equilíbrio ou compatibilidade. Ou seja, se eu rotular, vai cair ou não? Porque se for uma torção de compatibilidade, eu posso redistribuir, e se realmente for séria a situação, eu posso rotular. Não recomendo que eu redistribua pesado, mas não rotular, mas eu tenho a possibilidade normativa de rotular, ok? E se for equilíbrio? Aí eu não consigo rotular, mas a questão é, eu posso verificar minha concepção de novo para
ter certeza se eu consigo ajustar e se realmente for, não, é torção de equilíbrio, eu não consigo ajustar, tem uma viga em balanço nascendo em outra viga, e essa viga está sofrendo torção, porque é uma maluquice, viga em balanço nascendo em viga, e essa viga ali vai ter uma torção que tem que fazer. O que tem que fazer é, faça uma viga quadrada. Okay? Eu já tentei falar, tipo, aumenta a largura, o engenheiro vai lá, tinha uma viga de 14, faz uma viga de 17, 19. Não, tá? Se tem uma viga de 14 por 40, faz uma viga de 40 por 40. Ah, mas é muito largo. Sim, mas para torção eu tenho que ter uma viga larga. Quadrado é mais eficiente, tá? Tecnicamente círculo é mais eficiente, mas difícil fazer uma viga circular, então uma viga quadrada é o mais próximo. Entendido? Tá? Recapitulando então. Você tá com uma viga com problema. Para, não. Qual problema ele tem? Então você vai fazer o quê? Verifique seu pré-dimensionamento. Se não fez, então toma vergonha na cara e refaz o projeto com pré-dimensionamento antes, porque pular pré-dimensionamento é pular o que vai salvar os problemas depois. Verifica os esforços, eles estão batendo. Verifica a taxa de aço, eles estão batendo. Se esforços e taxa de aço, os dois estão maiores, ok, você sabe a solução. Agora, se um dos dois está maior e outro não, tem algum problema no seu dimensionamento manual ou na sua concepção, alguma coisa do tipo. Ok? Confere a concepção. Você pode estar fazendo bobagem, está colocando carga em tonelada força quando era quilonewton, ou vice-versa. Tá? Confere também o lançamento das peças. O vão está adequado, a estrutura está adequada. Não estou fazendo maluquice aí? Verifica isso. Ok? Confere e compara com o pré-ajustamento para saber o que está acontecendo certo. Ok? E verifica a armação base, se não é maluquice. Ok? Depois descobre qual o mecanismo de falha. É flexão, é cortante, é flash excessivo, o que é? E busque o que resolve essa situação. Beleza? Tá? Se você quiser saber mais sobre isso, se quiser aprender a dimensionar e otimizar e fazer toda a parte, toda a concepção, se quiser acompanhar eu fazendo um projeto, desde a parte de pré-dimensionamento, lançamento, análise, configurações do software, comparação dos resultados com o manual de pré-dimensionamento, eu tenho um curso completo concreto armado, mas por enquanto seria isso então. Curta, compartilhe e até a próxima.